Olá, bom dia na paz do Senhor. Para mim é uma alegria enorme, mais uma vez nesta manhã, estar aqui para compartilhar consigo mais um devocional da Palavra de Deus. Eu quero subordinar esta palavra, hoje devocional, ao tema: a última palavra ainda não foi dita. A última palavra ainda não foi dita. No Evangelho que escreve Mateus, no capítulo de número 24, um texto bem conhecido. Na versão português, corrigida de Portugal, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho que escreveu Lucas, o médico amado, no capítulo 7, a partir do versículo de número 11, a Bíblia conta uma história de um início triste, um meio, o desenrolar da história é triste, mas o final aconteceu o inesperado, porque a última palavra foi pronunciada. A Bíblia diz, depois que Jesus já cura o servo do centurião, em Cafarnaum, agora ele vai em direção à aldeia de Naim, essa aldeia a 9 quilômetros aproximadamente a sudeste da cidade de Nazaré. Agora, quando Jesus vai chegando naquela cidade, ele percebe algo, os estudiosos dizem que chama a atenção de Jesus, o fato de que havia saído ou estava saindo da cidade um enterro que caminhava silenciosamente. Aquele silêncio, ele chama a atenção de Jesus, segundo alguns estudiosos, porque não se cantava o hino que era pertinente àquele momento de dor, um momento que enaltecia o nome do Senhor e falava das dificuldades humanas, do momento da partida. E a Bíblia explica que quando Jesus vai chegando naquela cidade, junto a ele havia uma multidão de discípulos, espectadores, adoradores, pessoas que viam os milagres, que apreciavam os milagres. Muitos caminhavam por causa da comida que perece, para ter uma subsistência. Outros caminhavam esperando receber em algum momento da caminhada uma contrapartida. Mas a Bíblia fala que a multidão da vida, a multidão que tinha o pão da vida, o príncipe da vida, aquele que habita a eternidade, mas habita também com o contrito e o quebrantado de coração, ele agora chega diante da multidão enlutada. E quando eu olho para a mulher, essa mulher que a Bíblia nem menciona o nome dela, mas relata que era viúva de Naim, ou seja, uma viúva que o nome da cidade foi atrelado ao seu sofrimento. Aquela mulher, ela trilhava aquele caminho doloroso, agora pela segunda vez. Porque um dia, ela trilhou aquele caminho quando seu esposo partiu para a eternidade. O lar começa a sofrer um caos, porque a família começa a estar desestabilizada. O projetor da família, o homem que cuidava da família, aquele que era o mantenedor da família, ele agora havia partido para a eternidade. E aquela mulher então, em meio ao sofrimento, agora de uma forma mais dolorosa ainda, ela pega o mesmo caminho de volta, pensando já, se auto-intitulando: o meu fracasso é absoluto, eu pela segunda vez caminho rumo da derrota. Mas a última palavra, ela não se chama circunstância. Você pode estar passando pela luta, pelo problema, pelo luto, pela enfermidade, pela tristeza, pela angústia, pela decepção, mas a última palavra não se chama circunstância. Quando o profeta Isaías profetiza, no capítulo 55 do seu livro, o versículo 9, o Senhor diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aquela mulher, eu conjecturo comigo aqui, observando o texto sagrado, que ela imaginava-se, achou um monte de pessoas dizendo assim: olha, isso aí é a coincidência mesmo, a circunstância te levou a isso. Mas a última palavra para aquela mulher não estava registrado que era circunstância. O dono da vida, o Senhor da vida, agora havia vindo de encontro àquela situação ou aquele problema que aquela mulher estava enfrentando. A última palavra não se chama circunstância. Por isso você está vivendo a circunstância da adversidade, o vento soprando o contrário, as enfermidades, as incompreensões,
a última palavra não se chama circunstância. E a última palavra ainda não foi dada. E agora quando Jesus olha para aquele féretro, aquela multidão chorosa, aquela multidão entristecida, o Senhor agora olha para aquela situação e manda parar aquele momento, manda parar aquela comitiva, porque a vida prevalece sobre a morte, a justiça sobre a injustiça, a paz sobre a guerra. Isso é ato notório nos ditames de Deus. Então a última palavra não chama também desespero, a última palavra não chama circunstância, a última palavra não chama desespero. Por que eu digo isso? O salmista explica no Salmo 103, versículo 14: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso a última palavra de Deus para mim e para si não pode ser desespero, não pode ser circunstância, não pode ser desespero. Aquela mulher, é natural que ela estivesse chorando, é natural que ela estivesse lamuriando, é natural que a sua alma no íntimo clamava por socorro. Mas o salmista explica, a última palavra também não chama choro, a última palavra não chama lágrimas. No Salmo 30, versículo 5, a parte B, ele explica, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a última palavra não chama circunstância, a última palavra não chama desespero, a última palavra não chama choro. Jesus até disse para aquela mulher, não chores, mas aquela ainda não era a última palavra. Quem sabe nesta manhã o Senhor ministra ao teu coração dizendo, olha, caminha um pouco mais, mas ainda tem a última palavra. Batalha um pouco mais, mas ainda tem a última palavra. A última palavra não se chama luto. O Senhor diz para aquele moço que estava aqui morto, agora já estava estagnado, agora já tinha, a morte já tinha assenhorado aquele corpo. Mas Jesus diz no versículo 14 do Evangelho de Lucas, capítulo 7, ele diz assim, olha, a ti te digo, jovem ou mancebo, levanta-te. A última palavra para si nesta manhã significa levanta-se. Não é a hora de ficar parado, não é a hora de ficar assistindo de camarote a derrota, porque o Senhor manda levantar. E quando Deus manda levantar, muitas pessoas nesta hora eles fracassam, eles naufragam, porque dizem, eu estou tão fraco que se eu tentar me levantar, eu vou cair de costa, eu vou cair para o lado, eu vou cair de bruço. Não, o apóstolo Paulo explica na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9, o Senhor diz, o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Sabe de onde eu tiro força? Sabe de onde você tira força? Não é dos momentos de você estar no auge, não é dos momentos de estar nos lugares de aplauso, é no momento da fraqueza, porque o poder de Deus se manifesta na fraqueza. É da fraqueza que os heróis da Bíblia tiraram força. E a última palavra é levanta-te. E isso era impensável, não dava para imaginar uma situação dessa. Mas quem tem a última palavra pode dizer para mim, ele pode dizer para você, levanta-te. Senhor, mas eu não estou acreditando, mas levanta. Senhor, eu não posso, mas levanta. Senhor, eu acho que não vai funcionar. Jesus diz para si nesta manhã, levanta-te. A última palavra para si nesta manhã é levanta-se. Aí eu não posso acreditar, os meus sentimentos estão me dizendo que eu devo permanecer na depressão. Os meus sentimentos estão me dizendo que eu devo permanecer na situação que eu estou, porque eu cacei com as minhas próprias mãos, ou eu procurei o termo mais correto, com as minhas próprias mãos, os meus problemas. Mas o Senhor diz na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios ainda, no capítulo 13 e o versículo 5, examinai a vós mesmo se ainda permaneceis na fé. Não é para crer nos sentimentos, não é para crer na circunstância, não é para crer no desespero, não é para crer no choro, não é para crer no luto, é para crer na última palavra. E a última palavra é levanta-te, longa é a tua caminhada. O Senhor disse essa palavra para Elias quando ele estava debaixo de um zimo no deserto, levanta, come, porque longa é a tua caminhada. Davi, quando ele se desesperava, quando as pessoas falavam de apedrejá-lo na cidade de Ziclag, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, é porque ele entendeu, a última palavra é para me levantar. E nesta manhã o Senhor te dá graça para levantar,
avançar, mas precisa crer na tua fé. Não olhe para o teu sentimento, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o desespero, não olhe para o choro, não olhe para o luto, mas o Senhor diz: levanta-te, porque grande ainda é a tua caminhada. O plano vai até o final, o plano de Deus vai até o final. Eu quero orar consigo nesta manhã, para que Deus te dê a graça de você poder perceber que a última palavra é: levanta-te. Oremos uma vez mais. Deus santo e maravilhoso, quantas vezes nós chegamos ao momento de nos prostrarmos diante da circunstância, diante do desespero, do choro e até do luto, mas a última palavra é: levanta. E o teu filho que me assiste nesta manhã, que assiste as devocional diuturnamente, eu te peço, Pai, dê a graça para levantar, baseado nesta fé gloriosa, que esta fé seja aumentada agora, estabelecida agora, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e levante com muita coragem, porque longa ainda é a vossa caminhada. Deus te abençoe e te guarde, em o nome de Jesus. Grande abraço. O bom pastor buscou-me já longe do